Salve pessoal, bom dia, feliz Páscoa. Todo mundo meio barro, meio tijolo, né? Porque. Aí, saudações tricolores. Todo mundo meio barro, meio tijolo pelo jogo de ontem, né? Tem muito pouca coisa para analisar o jogo de ontem. Um time que não jogou o futebol que a gente quer, estavam faltando algumas peças. E no banco também, que a gente tem, a gente precisa delas. Mas o adversário que a gente estava enfrentando é um adversário meio de tabela é adversário, na minha opinião, não estou falando da posição dele agora, estou falando da posição dele no final do campeonato. É para ficar do 10º ao 14º, 15º lugar. Então, e nós somos para ficar entre os 4 primeiros e brigar pelo título. Mas não adianta nada a gente ganhar todos os jogos fora, dentro de casa, sermos o melhor time dentro de casa e sermos um dos piores fora de casa. Isso é uma coisa que o Fluminense tem que vencer. Mais do que vencer os adversários, é o Fluminense acabar com esse negócio de vamos jogar fora de casa e esquece, porque hoje é fora de casa, no empate é vitória. Não, tem que ser vitória. Pô. Tá certo que contra o Coritiba é um clube daquelas coisas interessantes, né? Se eu morasse no Paraná, o Coritiba seria para mim o time mais simpático. Não que eu torceria. Se eu morasse no Paraná, eu estaria torcendo para o Fluminense. Ponto. É o único time que eu tenho é o Fluminense. Existem aqueles times simpáticos. Curitiba, para mim, é o time mais simpático que tem no Paraná. Eu gosto do Curitiba. Da mesma maneira que eu odeio. Eu e toda a torcida do Fluminense odiamos o Atlético Paranaense por larga história. História incontável, às vezes. Mas o Curitiba, apesar dessa simpatia que eu nutro por eles, ganhar deles lá sempre tem um problema sério com a gente de arbitragem. Ontem, quando anularam aquele gol contra em 2022 ou 2023, que ele expulsou o André, o Fluminense foi devidamente jantado, garfado. Ontem foi a mesma coisa, não foi culpa do Rafael Klein. O cara deu o gol. Mas aí é que a gente vê que existe uma coisa chamada má fé. É má fé mesmo, é má fé. Porque a falta que marcaram do Castilho no cara, ele não teve a menor participação em absolutamente nada. Ele não atrapalhou nenhum goleiro, nada. Foi um gol dentro do futebol legítimo. Porque se é para marcar aquela... Aí é que vem o detalhe. Se você vai marcar aquela falta, não existe mais escanteio que vai sair gol no Brasil. Porque todo escanteio ou tem falta de ataque ou tem pênalti. Ou tem falta de ataque ou tem pênalti. Então a marcação daquela bola ontem denotou má fé, roubo, um delito grave. Eu não sei quem é que estava no VAR, mas uma pessoa vendida, venal. Isso aí altera alguma coisa da parte do jogo do Fluminense? Não. Não altera nada do jogo do Fluminense. Nada. O Fluminense ontem se houve meio barro, meio tijolo. Nota 5, 6. É óbvio que se tivesse feito aqui, se aquele gol de ontem tivesse sido validado, altera todo o jogo. Porque o Fluminense começou marcando alto, o time do Curitiba com muita dificuldade. A gente faz um gol aos 30 minutos, 30 e poucos minutos. Pô, agora vai ficar bom. Já estamos marcando alto, porque os caras estão com dificuldade de sair, os caras agora vêm para cima, vai abrir cada brecha para a gente fazer gol, que vai ser enorme. Não, anularam o gol. Aí chega no segundo tempo, o Fluminense recua, o Curitiba com um time bem mais fraco que o nosso começa a pressionar. Isso é típico de time que não sabe ganhar fora de casa. Até que faz um gol. Aí acontece a segunda coisa importante. A torcida do Fluminense é uma torcida bipolar e exausta. Exausta por ela mesma se cansa. Porque começa a malhar todos os jogadores. O Otávio ia entrar, o Otávio já estava morto antes de entrar. Já tinha levado três flechadas no peito, um tiro na testa, já tinham amputado as 2 pernas dele. Porra! Por que vai trocar? Porque já está substituindo todo mundo. Alguns amigos meus, inclusive no Leiteria Zap, falaram assim, olha, terça-feira o Fluminense joga a competição mais importante para a gente. É a competição mais importante da América. Então o que o Zubeldia fez foi poupar um time que vai jogar fora. Hoje já está viajando para Venezuela, que é uma viagem longa pra caramba. Aí a gente leva um gol. Aí já a culpa foi do Freitas, a culpa foi do Otávio, a culpa foi do Ignacio, a culpa é de todo mundo. Todo mundo que você não gosta, começa aquele torcedor que fica desesperado,
que ele já não gosta de alguém e já bota a culpa. A culpa é do centroavante que não estava marcando, ele detesta o centroavante. Aí logo depois a gente faz um gol com a ajuda preciosa do nosso ex-goleiro. São mal pra cacete. E logo depois o Kennedy quase fez o segundo gol dele e do Fluminense numa bola que quase estourou na trave. Aí o jogo ficou. Qualquer um podia fazer gol. Mas foi um jogo bom? Não, foi um jogo ruim. O Fluminense não se impõe fora do Rio de Janeiro. Aliás, o único jogo que o Fluminense se impôs, ele perdeu. Foi uma injustiça. Foi contra o Palmeiras. O Palmeiras ganhou da gente, chutando menos, exigindo menos do Fábio. O goleiro deles foi a grande figura e nós perdemos de 2-1. Aquele jogo o Fluminense jogou como deve jogar. Qualquer jogo fora de casa. O outro jogo fora de casa, que foi em casa, mas foi fora de casa, foi contra o Vasco. A gente faz 2-0 e entrega o jogo, pô. Com eles com menos um. Porra! Isso o Fluminense tem que passar. Tem que fazer um time inteiro. Chama os 30 e poucos jogadores, vamos conversar aqui, bota 3 psicólogos para conversar, pô. Porque isso Quem tem esse problema não vai ser campeão de nada. Porque você não joga só em casa, sendo o melhor time do mundo jogando em casa. Você joga fora de casa, 50% é fora, pô. E até quando o outro 50% é dentro da nossa própria casa, mais um do campo de uso, a gente perde, pô. Então o problema o Fluminense tem que se impor, o Fluminense tem que fazer uma terapia, estou falando sério, tem que fazer uma terapia de grupo e ver o que está acontecendo. Porque vamos jogar contra quem? Contra o Ibis. Pô, esse jogo é mole. A gente vai ter jogo agora contra o Operário também, lá no Paraná. O Operário é um time fraco, Copa do Brasil. Vamos jogar aqui, aí depois vamos jogar lá. Vamos jogar lá e depois vamos jogar aqui. Lá tem que fazer logo o resultado. Porque nosso time é muito mais forte. Agora é pensar na Libertadores. Fizemos um ponto, ainda pelo menos aí a gente faz aquela. O que nossa torcida fala? E eu, inclusive. Pelo menos garantimos. Pelo menos garantimos um ponto. Tá tudo errado. A gente já tá assim, perdemos 2 pontos. É assim que tinha que ser. Um time que quer ser campeão é assim. Perdemos 2 pontos. Não, a gente fica nervoso. Aí a gente empata o jogo e fica todo mundo feliz. Graças a Deus, empatamos. Então, estamos trazendo um ponto. Não, tinha que trazer 3. Contra o Curitiba, a gente tem que trazer 3. É isso aí. Falar do time do Fluminense ontem, não vou falar de ninguém. O time foi um time nota 5, de ponta a ponta. Pronto. Menos o John Kennedy, foi 8. Entrou e fez um gol. E o Cano ontem entrou bem, cara. O Cano ontem entrou bem. O Cano é um jogador que pode ser importante pra gente, como o Fred foi quando estava terminando a carreira dele. Porque a carreira do Cano termina esse ano. Lembrei muito do Fred. O Fluminense é um time que. A torcida do Fluminense é um time que adora ficar relembrando coisas, né? Eu gosto de ver de vez em quando, porque isso já passou. A gente, como diz o meu filósofo predileto, Heráclito de Éfeso, ele tem uma colocação famosa que deu origem àquele ditado popular que águas passadas não movem moinhos. Ele falou, já falei sobre ele aqui 1 ou 2 vezes, que o mesmo homem, ele não toma o mesmo banho no mesmo rio na mesma hora. Porque ele já não é mais o mesmo, a água também não, e a hora também já não é mais a mesma. Então o Fluminense a torcida adora ficar vendo a Libertadores. Olha, vamos ver o final da Libertadores. Olha, vamos ver aquele gol do Fred contra o Corinthians. Eu vi essa semana. É realmente espetacular ver a emoção do Fred chorando porque fez aquele gol. E ele já sabia que estava no final da carreira dele. O Cano está no mesmo motivo. A entrada do Cano no jogo do meio da semana, no jogo do final de semana, que ele, a torcida cantando para ele tudo emocionado, me lembrou muito o Fred. Então está na hora do Cano mostrar que ele é importante, como o Fred mostrou que era importante. Em vários jogos, tumultuando jogos, catimbando jogos, aquele jogo contra o Botafogo, que a gente empatou com um gol, bateu no Fred, bateu nele, e o Cano fez o gol. E a gente foi para a final por causa desse gol, aos 55 minutos, 52 minutos. O Fred depois não deixou mais ter jogo, porque a gente fez o gol na hora que ia terminar o jogo. Não tinha que ter mais nada, e não teve. Então o Fred foi importante várias vezes. Está na hora agora do Cano também ser importante, porque ele sabe que a hora dele está chegando. E ontem ele jogou bem. Ontem ele jogou pouco tempo, mas uma cabeçada boa, um chute para gol, e uma dessa entra. E a moral do cara sobe e o cara se enche, né? Fala assim, tô poderoso de novo. Poderoso Maitor. Pronto, acabou.
eu vou pelos poderes de Grayskull. Aí o cara vira o He-Man, vira o Maitor, acabou. É isso. Agora é contra aquele time da Venezuela, é sempre jogo perigoso, tem que vencer. E acho que a gente tem que vencer. Depois vamos pegar aqui o time da Bolívia, né? Aquele time de quase 4 mil metros de altitude. Vamos pegar aqui, tem que ganhar. E quando a gente jogar lá, meus cálculos são os seguintes. O time da Argentina está em primeiro. O time da Argentina hoje é o Mirassol da Argentina. Ganhou o primeiro título deles importante, é o único. Ganhou o único título da vida dele ano passado, por isso que ele está na Libertadores. Que nem o Mirassol. Só que o Mirassol hoje está no Z4 e vai ser difícil o Mirassol sair do Z4. Muito difícil. E acho que o Fluminense tem que jogar lá, ganhar e depois se preparar para o Fla-Flu, com o mando de campo do Flamengo. Aí a gente fica nervoso, né? É isso aí, gente. O time eu não vou analisar absolutamente ninguém. Estou aqui correndo atrás do patrocínio para poder fazer um podcast com o Paulo Brito mais 2 sobre Fluminense, sobre estádio e sobre SAF. Falou? Boa Páscoa para todo mundo de novo.